Boa noite, boa noite. Você que está acompanhando a gente aqui na TV Gazeta. O Gazeta Esportiva de hoje começa com essa notícia tão triste. Lenda do esporte mundial, Oscar Schmidt, morreu hoje aos 68 anos. O Mão Santa sofreu um mal-estar essa tarde e foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu em Natal, cresceu em Brasília e ensinou o Brasil a amar o esporte da bola laranja. Aos 13 anos já passava de 1,80 m. O primeiro treino veio por indicação de um tio. O primeiro clube, uma escolinha de bairro. Dali saltou para o mundo, fazendo história em grandes clubes e principalmente na nossa seleção brasileira. Ele é o maior pontuador da história das Olimpíadas com 1.093 pontos. Já em 1987 comandou a seleção brasileira na vitória sobre os Estados Unidos no PAN de Indianápolis. Você vai conferir hoje, durante todo o Gazeta Esportiva, uma cobertura completa sobre essa grande perda. E antes de seguirmos aqui com o programa, gostaria de apresentar nosso convidado especial de hoje, o jornalista Eugênio Leal, comentarista da ESPN. Seja bem-vindo, Eugênio, aqui ao Gazeta Esportiva. Muito bom ter você. Obrigada, ESPN, por liberar o Eugênio para estar aqui com a gente. Boa noite, Alex Miller. Também. Boa noite, Michele. Uma noite triste, né? Puxa, amarga, nosso esporte, né? Muito Uma noite triste. Amarga. E a gente vai, dentro do que nós temos aqui como missão, homenagear o Oscar Schmidt com o nosso programa, com o nosso trabalho, dedicando o programa a ele, inclusive. Né? Eugênio, você que trabalha, né, com o esporte há tanto tempo, acompanhou muito o Oscar Schmidt, o que você pode falar sobre essa perda? E ele era jovem, né, Eugênio? Isso aqui machuca também. Boa noite, Michele, Alex, galera do Gazeta Esportiva. Eu estava vindo para cá e recebi a notícia, falei, nossa, agradecer o convite, né? Obrigada, o carinho de vocês Eugênio. Todos aqui, mas lamentar que tenha sido justamente nesse dia hoje. Triste, né, para o esporte brasileiro. O Oscar, desde criança, muito antes de eu trabalhar com o esporte, já era um menino apaixonado por esportes e apaixonado pelo basquete, muito em função do Oscar, Também. que era um herói para a nossa geração, né? Eu pude ver ao vivo esse jogo do Pan-Americano de 87. Né? Você estava lá? Não, eu vi pela televisão. Mas vi ao vivo, acompanhei, né, ali, vibrei com cada ponto. A gente se emocionou com e isso. ele não errava, né? Ele não impressionante. Ele era um grande time, não era só ele, obviamente. Né? Você tinha o Marcel, que era o grande parceiro dele naquele time. Tinha outros, né? Pipoca, Marquinhos e tantos outros, né? Mauri. Mas ele era a grande referência, ele era o grande nome. Depois, já trabalhando, tive a oportunidade de cobrir vários jogos do Oscar durante a passagem que ele teve pelo Flamengo, né? Eu, Carioca, trabalhando no Rádio Carioca. A gente fez várias coberturas, o Oscar quebrando recorde, ganhando títulos com a camisa do Flamengo, né? Ele, o maior nome do basquete brasileiro, né? Jogando no time de maior torcida do Brasil. E tudo, né, que ele representou para a gente e para esse esporte no Brasil. Lamentavelmente, depois que o Oscar parou de jogar, o basquete no Brasil perdeu força, né? Perdeu popularidade, perdeu representatividade internacional mesmo, as seleções de basquete. No feminino tem Hortência e Paula, que também era uma geração com Janete gigantesca. O basquete brasileiro sentiu muito. Dos dois, tanto o feminino quanto o masculino. Quando né? esses grandes nomes pararam de jogar. Quem sabe um dia a gente consegue produzir de novo um grande nome como foi o Oscar, né? É muito triste falar foi, mas lamentavelmente hoje é a realidade. Mas ele é a nossa lenda, sempre será. E hoje, pessoal, a Gazeta Esportiva tem repórteres no ginásio do Corinthians, onde o Oscar foi campeão brasileiro, fez história lá, e também no Clube Sírio, onde ele conquistou o Mundial. A gente vai fazer o primeiro contato agora com o Marcelo Bazégio, que está no Parque São Jorge, trazendo mais informações para nós. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Nós falamos diretamente do ginásio Vlamir Marques, aqui no Parque São Jorge, uma homenagem da TV Gazeta a Oscar Schmidt, que faleceu nesta sexta-feira aos 68 anos. Ele vinha tratando um tumor cerebral desde 2011, teve um mal-estar hoje, foi encaminhado ao Hospital Santa Ana, em Santana de Parnaíba, mas não resistiu. A história de Oscar Schmidt com o Corinthians é bastante especial, porque foi aqui
que Oscar conquistou o último campeonato brasileiro do basquete corintiano em 1996, vencendo o Corinthians de Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Ele que tem mais de 1.000 pontos, né, nos Jogos Olímpicos, também tem mais de 40 mil pontos na história do basquete, foi superado recentemente por LeBron James, é considerado um dos grandes ídolos do esporte nacional e vai deixar muita saudade. A relação dele com o Corinthians também é especial, Michele, porque ele já admitiu em algumas entrevistas que após defender o basquete do Corinthians, ele mudou de time. Ele que era torcedor do Santos, mas se apaixonou pelo Corinthians e decidiu passar a torcer pelo Corinthians também no futebol. Tamanha foi a sua ligação com a torcida e com o clube durante a década de 90, quando ele defendeu o basquete corintiano. Nós recebemos uma nota oficial da família de Oscar, né, que diz o seguinte: ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. A nota ainda diz que a despedida de Oscar Schmidt será reservada a familiares e amigos, pedindo compreensão da imprensa e também dos fãs do ex-jogador de basquete neste momento tão difícil para quem gosta desse ídolo do esporte nacional, viu, Michele? Ele foi muito valente, fica aqui os nossos sentimentos, nosso carinho à família do Oscar Schmidt, que tantas vezes esteve conosco aqui na TV Gazeta. Essas imagens que vocês estão vendo, ele veio diversas vezes aqui ao Mesa Redonda, ao Troféu Mesa Redonda, ao programa Mulheres, a diversos programas da nossa casa. Nós vamos seguir agora para o Clube Sírio, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Você está num local que também fez parte da história do Oscar, não é isso? Sagrado, Sagrado Mão Santa, sagrado ginásio do Clube Sírio, que o Oscar Schmidt defendeu entre 1978 e 1982, quando veio do Palmeiras aqui para o Sírio. E a casa do Oscar, onde o clube acabou conquistando um título mundial em 1979, Mundial de Clubes pelo Sírio, eterniza esse placar contra o Bosna da antiga Iugoslávia. A final daquele campeonato mundial foi no ginásio do Ibirapuera, mas o placar está eternizado aqui na parede do ginásio do Clube Sírio, 100-98, um jogo emocionante. O Oscar tinha só 21 anos de idade e foi destaque daquela partida. Vou mostrar para vocês em destaque agora, no detalhe, a escalação daquela equipe da qual o Oscar integrou. O Agra, o Dodge, o Larry, o Luizão, o Marcelo Vido, o Marquinhos, o Mike, o Oscar, Paulinho, Renato, Russo, Sayane, o técnico também saudoso Cláudio Mortari. O Oscar tem marcas impressionantes, além desse título mundial conquistado ainda muito jovem, com 21 anos. O Oscar é o segundo maior cestinha da história do basquete, com mais de 49 mil pontos assinalados em toda a carreira. Ele perde só para o LeBron James. O Oscar é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 5 participações consecutivas e mais de 1.000 pontos assinalados. Enfim, são façanhas incríveis da lenda Oscar. Placar do Mundial de Clubes, Sírio campeão com Oscar jogando, eternizado aqui na parede do Clube Sírio, Michele. Sendo líder, né, nas cestas de 3 pontos, nas cestas de 2 pontos, não importa. Oscar Schmidt é referência do nosso esporte. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando muito sobre a história dessa lenda do nosso esporte. E agora nós vamos acompanhar como é que foi a primeira vitória do Palmeiras na Copa Libertadores. Reportagem de Marina Buffon. Flaco Lopes. Contra o Sporting Cristal, o artilheiro do Palmeiras chegou a 10 gols na temporada. Ele é um jogador extra classe e hoje podeu ajudar a gente de novo. E espero que ele possa ajudar a gente até a Copa com muitos gols ainda. E esse gol veio no jogo válido pela segunda rodada da Libertadores no Allianz Parque. Mas primeiro, quem abriu o placar foi o Murilo. Ainda na primeira etapa, Juan Gonçalves acertou esse chutaço e empatou. Um remate fantástico, valeu pelo golo bonito, mas somos nós que metemos o adversário no jogo, mas na primeira parte poderíamos e deveríamos ter acabado a primeira parte com outro resultado, com um bocadinho mais calma e simplicidade. Foi só no segundo tempo que o Flaco marcou, 2 vezes. Na primeira, impedimento.
Mas na segunda, de pênalti, o argentino deixou o dele. O lance foi esse aí, em cima do Arthur. Mesmo com algumas dificuldades aqui no Allianz Parque, o Palmeiras alcançou a sua primeira vitória na Libertadores de 2026 e inclusive aumentou o número de partidas de invencibilidade, agora são 8, todas elas sem a presença do Vitor Roque como titular. E aí, quando será que o Camisa 9 vai estar pronto de novo para jogar pelo Verdão? Um dia de cada vez. Não tenho muito mais nada a dizer em relação a esses dois jogadores. É um dia de cada vez. Quando estiver prontos, vocês vão vê-los. Depende muito de como é que eles se sentem, da condição física, do nível de dor, do nível de empenho e desempenho no treino e perceber até que ponto é que eles estão preparados para jogar 15 ou 20 minutos, ou 30 ou 40. O outro jogador em questão é o Paulinho, que está fora de combate desde julho do ano passado. Bom, vou aproveitar a presença do Eugênio Leal, grande jornalista aqui da ESPN, comentarista. Eugênio, o que você achou do jogo? Você acha que o Palmeiras fez a lição de casa certinha, 2-1, ou podia ter jogado melhor? Qual foi sua análise? O Palmeiras controlou o jogo praticamente o tempo todo, né? A vitória é merecida, mas é que a gente está acostumado em Libertadores a ver um Palmeiras avassalador em casa contra times de fora. Exatamente. Mas no caso do time peruano, a gente sabe que o futebol peruano está bem abaixo do nível do futebol brasileiro. Então começa o jogo muito forte, em cima, pressionando. Faz o gol relativamente cedo com o Murilo, que a gente está vendo aí. Eu imaginava que fosse seguir o jogo e o Palmeiras fosse construir uma goleada, como nós estamos acostumados a ver. Até criou para isso, né? Até criou. No primeiro tempo teve uma boa. Só que o jogo agora tem aquela parada técnica, né? Eles chamam de reidratação, mas é um tempo técnico. E ali muita coisa muda. E mudou o caminho do primeiro tempo a partir dali. Claro, o Palmeiras continuou melhor no jogo, mas diminuiu um pouco a intensidade que tinha no início. E aí, numa bobeada, você quando tem um jogo muito fácil, muito controlado, você às vezes relaxa um pouquinho. Relaxou, deu espaço, o Kelvin não fechou muito a marcação e permitiu um belíssimo chute fora da área ao jogador do Sporting Cristal. E aí vai para o empate 1-1, o Sporting Cristal volta todo recuadinho lá atrás e foi difícil para conseguir o gol da vitória, bem mais difícil do que a gente imaginava. O Palmeiras é engraçado, ele tem umas situações que ele consegue encaixar, às vezes, uma sequência de grandes jogos, jogando muito bem, e ele estava fazendo isso até pouco tempo atrás, e daqui a pouco ele pega uma sequência de jogos que ele não consegue render o esperado. Ele vinha de 3 empates. Exato. E ontem quase empatou de novo. Mas teve a vitória, era o que importava a essa altura, 3 pontos em casa, já que não venceu o Júnior, lá em Barranquilla, né? Foi em Barranquilla, foi em Cartagena. Mas ele, agora, pensando em Libertadores, com 4 pontos, já está dentro mais ou menos do esperado para seguir e se classificar sem susto, como ele vem fazendo nas últimas edições da Libertadores. E ele tem futebol em nível para somar todos os pontos no grupo até o fim dessa fase de classificação, porque o Barranquilla, que é o time mais forte, vai ser no Allianz Parque. Então, o Palmeiras tem tudo para poder ficar em primeiro lugar e ser ainda uma das melhores campanhas, no geral, nessa fase de grupos da Libertadores, como ele tem feito invariavelmente, né, nos últimos anos aí, pela Libertadores da América. E o Palmeiras teve dificuldade, peca muito na finalização, no último passe, na hora de definir um lance, uma jogada, e acaba frustrando o torcedor, que ano passado viu esse mesmo Sporting Cristal tomar de 6 no Allianz Parque, e ontem, se não fosse o Carlos Miguel no fim, iria amargar um empate doído, né? Porque o Sporting Cristal não tem nem comparação tecnicamente com o Palmeiras. Teve esse lance no finalzinho, a defesa do Carlos Miguel é importantíssima. Importantíssima. O cara surgiu livre ali para cabecear, ninguém marcou, ele fechou o olho e cabeceou. E o Carlos Miguel, numa defesa de reflexo, acabou salvando o Palmeiras, que tem dificuldade, né? A gente percebe, para furar bloqueios, furar defesas ali plantadas na área, 2 linhas de 4 muitas vezes. E normalmente para fazer isso você tem que explorar as laterais. Só que hoje o Palmeiras, infelizmente, está a pé nas laterais. O Giai é limitado no ataque, o Kelvin é limitado tanto na direita como na esquerda, e o menino Arthur, que é da posição, acaba ficando na reserva do improvisado Kelvin. Então o Abel precisa rever um pouco essa situação. O Kelvin até ganha a posição, teoricamente, porque ele marca melhor que o Arthur. Só que ele falhou no lance do gol. Falhou no lance do gol. Na marcação. Pois é. Então, é do jogo. Eugênio, e a questão do Paulinho, né? Qual a sua expectativa em relação a ele? Ou é melhor um dia de cada vez, como disse mesmo o Abel Ferreira, e não ter muitas expectativas em relação ao atleta? Sobre esses dois lesionados, são situações diferentes, né? Para chegar daqui a pouco no Vitor Roque.
O Paulinho, quando o Palmeiras contratou, ele já sabia que era um jogador que vinha com um problema crônico, um problema difícil de se tratar, difícil de se resolver. Mas já sabia, ele já apresentava esse problema no Atlético Mineiro. Mas foi uma aposta porque é um jogador de quem o Abel Ferreira gosta muito e é realmente um excelente atacante de altíssimo nível. Ele participou muito pouco ano passado. Participou do Mundial de Clubes ali, foi importante, foi decisivo no Mundial de Clubes, mas logo depois já se machucou de novo. E é um investimento altíssimo num jogador que não consegue jogar. Isso me preocupa muito. O Vitor Roque, para mim, é um mistério. É um mistério? É um mistério, porque Por quê? não teve assim nenhuma lesão muito grave. Séria, que a gente visse, né? Nossa, ele se machucou feio, vai demorar um tempo para voltar. Não, ele começou, falha um jogo, falha outro, aí volta, joga um pouquinho, machuca de novo, e machuca de novo. O que será que tem por trás? Ninguém fala. Nessa desconfiança é o preço que o Palmeiras paga por não querer se comunicar com o seu torcedor. Inclusive, o nosso repórter Alexandre Silvestre disse que ele teria feito infiltrações, aí o Palmeiras nega. Não há realmente uma clareza em relação a esse tema. Não há. E teve problema no ligamento, né? Por isso que ele também não voltou, mas agora parece que domingo tem chance de ser relacionado contra o seu ex-clube, né? O Atlético Paranaense. É que ele já voltou e não firma. Bom, a Conmebol divulgou a análise do VAR do pênalti marcado a favor do Palmeiras. Vamos assistir. Va corriendo un poquito más atrás con Luciano para que le mire el y yo voy al vivo. Vale. Va corriendo. Revisa tranquilo porque es meta y el arquero va a demorar. No lo voy a apurar. Ahí está. No, esa es la otra. Con esto me parece que hay una zancadilla con esta cámara. Tenemos la de atrás, esa. Porque, mira, es la que está repitiendo el programa. Ojo que va a reclamarte, lo mandaron de la banca. Meta, señor. Es que claro, el balón va adelante y lleva el verde el control y termina tropezándolo. Sí, vale. Só entendi o tropeçando. O que aconteceu aí, Eugênio, Alex, que vocês podem ilustrar pra gente? Eu acho que aqui a gente chama de trança-pé, né? Trança-pé. É o trança-pé. Há um toque por trás no pé do jogador do Palmeiras quando ele está correndo. E qualquer toque desequilibra. Tanto que ele até pisa, mas ele já pisa com o pé dobrado. E aí isso faz com que ele perca o equilíbrio e caia. Então, assim... E a regra não fala que sem querer não é falta. Sem querer também é falta. Entra no campo da imprudência, porque o jogador não teve o cuidado, indo por trás de não se chocar contra o adversário. E isso foi isso que foi falado, né, entre os árbitros de VAR e o árbitro de campo, o Massa do Chile, né? E por isso que eles chegaram à conclusão de que o pênalti aconteceu. Foi pênalti. Sem querer também é pênalti, mas houve o toque nitidamente, né, no pé de apoio do Arthur. E ele caiu e o árbitro rapidamente olhou, demorou 10 segundos para olhar a imagem no VAR e voltar para o campo confirmando o pênalti. Um pênalti importante que salvou o Palmeiras de um certo vexame, né? Porque empatar com o Sporting Cristal em casa beiraria o vexame, né? Bom, o técnico Abel Ferreira se pronunciou pela primeira vez sobre a punição que recebeu do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos ver. Acompanhei tudo o que se passou dentro daquela sala, mas vou guardar a opinião de todos, não só da auditora, mas como dos outros dois, quem deu 4 e quem deu 2, quem decidiu manter, mas em relação a esse assunto não tenho mais nada a dizer. Sentiu, hein? Sentiu, ficou magoado e falou que vai guardar. Vou ver que signo ele é, porque se for Capricórnio ou Escorpião, nunca mais vai esquecer. E aí, vou só falar uma coisa, antes de vocês comentarem sobre o Abel Ferreira, o meio-campista Andrés Pereira também foi questionado sobre o que ele achou da punição ao técnico Abel Ferreira. Pode rodar. Não sei se eu posso falar muito, se eu vou tomar punição também, mas com certeza ele faz falta, ele é muito importante para a gente. Então é uma experiência diferente, mas com certeza a gente sente muita falta dele e não sei nem se eu posso falar alguma coisa, se eu vou ser punido, então melhor deixar quieto. Bom, Eugênio, o que você achou? Eu não sou jurista, mas eu já acompanhei muito julgamento ali no STJD. O que eu acho ali é reincidência. Pesou a caneta pelas atitudes pregressas. Porque é uma vasta coleção de expulsões. Acho, 30. Então, toda semana bate lá para os auditores julgarem. Expulsão do Abel Ferreira. Mais uma. Chega uma hora que os caras também
eles vão pesar, e a jurisprudência apontou para isso, para dar uma punição mais extensa, para ver se tem algum efeito, porque todas as anteriores são as suspensões automáticas, né? Está expulso, no próximo jogo ele não trabalha, não surtiram efeito, ele não muda, por mais que ele próprio assuma que a atitude dele à beira do campo dá vergonha a ele próprio, ele continua com a mesma atitude. Então, em algum momento, o tribunal resolveu aumentar a punição, pegar pesado, realmente pegou pesado, mas é para ver se isso tem algum impacto no comportamento dele. Não sei se vai ter. Que o Abel, nitidamente, né, é um técnico que passa dos limites na beirada do campo, isso aí é inegável. Todo mundo vê que por causa de um lateral, às vezes ele tem um surto que parece que acabou o mundo, né? Por causa de um lateral invertido, ele tem aqueles ataques que ele não consegue se controlar. Agora, o que me preocupa é a forma como o STJD conduz esse tipo de julgamento, porque juridicamente falando é diferente da prática, quando a gente fala assim, o Abel merece punição grave porque toda hora ele exagera. Só que se você pegar o histórico do Abel no STJD, ele não seria considerado reincidente porque a última condenação no STJD foi em outubro de 2023. Porque quando ele era expulso, ele era julgado ou absolvido, ou pegava só um jogo já cumprido. Então, assim, no aspecto jurídico, isso se fala entre os advogados que militam na justiça desportiva. Eu conversei com alguns deles, inclusive, na semana passada, e eles falam realmente isso. E ter usado o dublador como prova cabal para punir o Abel também foi considerado algo fora dos trâmites legais. Né? Porque não é perícia. É algo de entretenimento que foi usado para culpar o técnico. Agora, que o Abel, de uma forma ou de outra, precisa se acalmar, precisa. E pelo jeito começou na coletiva, que estava num tom bem abaixo ontem. Né? O que me chama a atenção, desculpa, Michele, eles não terem dado o efeito suspensivo, que é alguma coisa que é quase praxe no tribunal. Nem deram. Você tem a suspensão na primeira instância, né, na primeira turma, até o julgamento no pleno do tribunal, você consegue um efeito suspensivo para trabalhar. Normalmente você concede esse efeito. Eu nunca vi, acho, não ter sido aplicado, viu? E nesse caso foi negado. Aí é que tem algo fora do padrão, algo diferente. Eu só quero ver se isso vai continuar de agora em diante para outros casos semelhantes em relação ao que o Abel for. É pela reincidência, pelas atitudes. Vamos ver. Porque no final, o tribunal, em segunda instância, normalmente ameniza a pena. Aí amenizou um jogo só. Só que até chegar lá, no julgamento, ele já vai ter pago. Ele pagou 3, né? Algumas, né? Faltam 4. Bom, a gente volta a falar sobre a lenda Oscar. Anderson Varejão, ex-jogador do Cavaliers, também prestou homenagem ao Mão Santa. Um cara que fez tanto pelo nosso esporte, né? Pelo basquete, pelo esporte brasileiro no geral também. Com certeza uma lenda do basquetebol brasileiro e mundial. Com todas as conquistas, com a maneira de ser, sempre um cara que sempre foi um líder nato, né? Nunca deixou nada para os outros falarem, sempre foi muito claro com as coisas que ele acreditava e que queria fazer. Isso fez dele a pessoa e o jogador que ele era. Oscar deixou um legado por onde esteve. Os principais clubes por onde o Mão Santa passou prestaram suas últimas homenagens. Palmeiras, Flamengo, Corinthians agradeceram por toda a história construída e desejaram força aos amigos e familiares do ex-atleta. Além do perfil oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, a NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, também homenageou o craque brasileiro que nos deixou nesta sexta-feira. E é impressionante, né, que ele não quis ir para a NBA, porque naquela época a NBA não liberava para a seleção brasileira e ele quis ficar no nosso país, defender a nossa seleção. Isso para mim é algo maravilhoso, algo que me faz admirar ainda mais o Oscar, né, Eugênio? Ah, sim. Ele tinha um amor muito grande pela seleção brasileira e isso pesou. E foi muito legal quando a gente acompanhou na Olimpíada de Atlanta, né, em 96, quando ele foi reverenciado pelos jogadores da NBA, da seleção dos Estados Unidos. E todos eles entenderam, né, que estavam diante de um grande nome do basquete mundial e o reverenciaram. Aquilo ali mostrou o peso dele, apesar de não ter jogado na principal liga de basquete do mundo, também por vontade própria dele, como você já falou. Você acha que no Brasil ele deveria ter sido mais aclamado do que foi? Você não acha que o Oscar é como um Pelé do basquete? O Brasil tem esse mal, entre aspas, de não
reverenciar as suas grandes lendas do esporte, principalmente, porque você vai fora do país, uma Maria Esther Bueno, um Éder Joffre, sabe, atletas desse porte que estiveram no topo do mundo em suas épocas, eles são muito mais reverenciados do que nós fazemos aqui. A gente lembra, às vezes, numa data específica, o Pelé lá fora é assim, sabe, aqui, sabe, é um negócio assim que o brasileiro não tem muito essa coisa de cultivar a memória. E isso eu lamento muito, porque a memória, o nosso passado pavimenta o futuro, né? E o Brasil realmente não sabe cuidar. Bom, a gente volta para o Clube Sírio para conversar com o repórter Alexandre Silvestre sobre o ídolo Oscar Schmidt. Está contigo, Alexandre. Então eu estou até tendo aqui um flashback da minha infância, Michele, porque no final dos anos 70 meu pai me trouxe algumas vezes para ver os jogos do Sírio aqui nesse ginásio. Eu me lembro de sentar numa arquibancadinha de madeira ao nível aqui do piso da quadra. E foi no final dos anos 70 mesmo, eu tinha 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E eu volto a prestar essa homenagem em nome da TV Gazeta para o Oscar, para os apaixonados do esporte, parentes, familiares, porque o placar do título mundial do Sírio continua eternizado já há alguns anos aqui na parede do ginásio do Clube Sírio. Aquela final contra o Bosna, da antiga Iugoslávia, foi disputada, a final, no ginásio do Ibirapuera, mas há alguns anos esse placar de 100-98, jogo muito apertado, com o Oscar sendo um grande destaque aos 21 anos de idade naquela conquista, ficou eternizado aqui na parede do clube também como forma de homenagem. O Oscar, que repito, é o maior pontuador da história das Olimpíadas. Ele tem mais de 1.000 pontos assinalados nas 5 participações consecutivas que ele teve em Jogos Olímpicos. Nenhum outro jogador de basquete do mundo alcançou essa marca. O Oscar, que é o segundo maior cestinha da história do basquete mundial, perde apenas para o LeBron James, que ultrapassou os 50 mil pontos. O Oscar ficou perto dos 50 mil, 49 mil pontos e mais algumas cestas. E o Eugênio estava colocando aqui uma informação muito interessante também, que é importante a gente dividir com você aí de casa, para você ver a importância na história do basquete mundial que o Oscar Schmidt teve. Conta, Eugênio. Não é a minha percepção, né? Porque mas é verdade isso. O Oscar foi um enorme especialista no arremesso de 3 pontos do basquete. Exato. Que na época dele já era uma novidade. Você antigamente não tinha. Não tinha essa linha. Não tinha linha de 3. Então ele foi o primeiro a explorar muito o arremesso de longa distância, por isso ele tem muitos pontos. Numa época em que isso não era tão comum no basquete americano, por exemplo. Eram as enterradas, né? Isso, é muito o basquete da infiltração. Infiltrações, bandejas, enfim. Bandejas. E ele, hoje em dia, se a gente olhar a NBA... A grande força da NBA hoje é o arremesso de 3 pontos. Até os pivôs arremesso de 3 pontos. Exatamente. Na época o pivô não conseguia nem fazer lance livre. Lance livre, Então, assim, ele talvez tenha sido o primeiro grande arremessador de 3 pontos do basquete. Da história do basquete mundial. E ele ficou a 27 pontos de somar os 50 mil, que só o LeBron James passou, né? Ele teve 49.973 pontos. Isso aí num jogo ele resolvia. Num joguinho só, que faltou um joguinho para os 50 mil, mas gigantesco, Oscar, né? Gigantesco. Bom, o Marcelo Bazege vai falar mais tarde outras informações sobre Oscar Schmidt, direto do Parque São Jorge. Agora ele traz o noticiário do Corinthians, que foi julgado pelo STJD por conta das polêmicas no clássico contra o Palmeiras. Bazege, quais foram as punições recebidas? É isso, Michele. Os envolvidos por parte do Corinthians na grande confusão após o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena foram julgados pelo STJD nesta segunda-feira e o tribunal, mais uma vez, não deixou passar ilesos, né, os jogadores corintianos, porque o André recebeu um jogo de suspensão pelo suposto gesto obsceno aos jogadores do Palmeiras. Mateuzinho, que agrediu o Flaco Lopes, foi punido com 4 jogos de suspensão. Hugo Souza, pelas reclamações à arbitragem após a partida e em entrevistas, foi punido com 2 jogos de suspensão. Já o Breno Bidon, que também havia se envolvido na confusão nos corredores da Neoquímica Arena, né, que dão acesso aos vestiários dos clubes, foi absolvido, assim como o preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos, que foi acusado pelo atacante Luigi do Palmeiras de ter agredido o atleta quando ele se encaminhava para a sala de exames
antidoping. Bom, o Corinthians vai tentar efeito suspensivo para contar com o Hugo Souza na partida de amanhã contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda não é certeza que o técnico Fernando Diniz poderá contar com o seu goleiro titular. O Corinthians também foi multado em mais de 80 mil reais, né, em 80 mil reais, pelos insultos racistas proferidos por um dos torcedores ao goleiro Carlos Miguel, e também foi multado em 10 mil reais por um drone que invadiu o gramado, além de uma multa de 20 mil reais que também foi aplicada ao Palmeiras pela grande confusão protagonizada pelos dois elencos nos corredores da Neoquímica Arena, viu, amigos? Também perdeu o mando de uma partida, né, Marcelo Bazzeggi? Acho que também perdeu o mando de uma partida, como a gente está informando aí. Vocês acharam justas as punições ou exageradas? São punições com dosimetrias diferentes, né? O André pega um jogo só. Eu achei 4 jogos que o Mateuzinho me chamou atenção, né? Eu acho que eles levaram em conta a pancadaria do Mateuzinho antes de receber o vermelho, porque ele já merecia ter sido expulso no primeiro tempo. Exatamente. Ele estava procurando. Ele estava procurando o jogo inteiro, mas o próprio árbitro em campo não tinha punido, não né? conta isso para punição, evidente. Mas eu acho que assim, a grande lição é a gente está passando do ponto nos clássicos. O futebol não é briga o tempo inteiro. Os clássicos estão virando briga o tempo todo, antes, durante e depois do jogo. Os caras já entram para rachar desde o primeiro minuto do jogo. E eu acho que alguém tem que tentar dar um freio nisso, né? Agora, vai cair naquela coisa, vai pegar efeito suspensivo, vai poder jogar quando? Quando vier o julgamento definitivo, vão amenizar, vão transformar isso em multa, em cesta básica. Não sei como é que vai ser no final das contas, mas eu acho que agora é tarde para tentar efeito suspensivo. Se o jogo é amanhã, dificilmente vai conseguir para o jogo de amanhã. Não, mas o Alex fala que eles trabalham... Eles trabalham no sábado, tem tempo hábil ainda no sábado, mas aí é mais difícil, claro. A cada hora que passa, fica mais complicado para ter toda essa movimentação jurídica, mas o Corinthians ainda tem condições, tem chance de conseguir, principalmente para o Hugo Souza, né, que é o goleiro titular e muito importante, ainda mais num jogo em que o Corinthians vai estar desfalcado, fora de casa, contra o Vitória, sempre é complicado jogar no Barradão, né? Então o Hugo Souza pode fazer muita falta se o Corinthians não obtiver esse efeito suspensivo. Atitudes que prejudicaram o Corinthians no Clássico e, consequentemente, já nesse próximo jogo também. Exatamente, prejudicou geral. Bom, o Flamengo goleou o Independiente Medellín no Maracanã e continuou com 100% de aproveitamento na Libertadores. O primeiro gol do jogo foi de Lucas Paquetá em belo chute cruzado de esquerda. Ione Gonçalves, ex-Fluminense e Corinthians, deixou tudo igual no placar aos 39 minutos da etapa inicial. Mas aí, Bruno Henrique, de cabeça, impediu que o Flamengo fosse para o intervalo em desvantagem, 2-1. O Independiente Medellín reclamou da falta de Paquetá na origem do lance, mas o VAR validou o gol. No segundo tempo, a Arrascaeta aumentou e Pedro, no último lance da partida, colocou números finais ao placar: Flamengo 4, Independiente Medellín 1. Bom, a gente desce a serra agora para falar com o Thiago Salazar sobre o Santos. Deixa eu conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Eu gostaria de saber se o Peixe anunciou renovações de contrato nessa sexta-feira, Salazar. Anunciou sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. O Santos anunciou as renovações dos contratos do Gustavo Henrique e do Robinho Júnior. Gustavo Henrique, popularmente chamado de Gustavinho, virou titular com o Cuca no comando do Peixe, renovou o contrato, estendeu esse contrato até 2030, e o Robinho Júnior, filho do ex-atacante Robinho dos Santos, estendeu esse contrato até 2031, ambos com valorizações nas multas, nos salários e nas bonificações destes mesmos contratos. Tanto o Gustavo Henrique quanto o Robinho Júnior, inclusive, participaram do treinamento no CT Pelé nessa sexta-feira, aberto à imprensa. Nesse treinamento aberto à imprensa, inclusive, Neymar e Gabigol acabaram até brincando ali com os jornalistas que foram acompanhar a atividade. Vamos dar uma olhada. Pessoal aqui. Abre mais treino, pede. Nenhuma de vocês. Nossa. Seus corneteiros. Bom, nessa parte do treinamento, na manhã dessa sexta-feira, né, não deu para ver muita coisa. Na parte da tarde, Cuca voltou a trabalhar com os jogadores do CT, só que aí com as portas fechadas, sem a imprensa poder acompanhar.
ele está preparando o time para encarar o Fluminense nesse domingo aqui na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar e Gabigol devem sim jogar mais uma vez. Em compensação, Rony, por causa de dores no tornozelo, deve ser desfalque, nem apareceu no gramado nessa sexta-feira, além de Gabriel Menino, que segue entregue ao departamento médico. Michele, volto com você. Obrigada. Bom, vocês viram ali a imagem do Salazar saindo, o Gabigol bem simpático, né? Falando que não sente menor falta da imprensa. O que vocês acharam do que deu para ver ali? Hoje no nosso grupo aqui do esporte, o pessoal ficou um pouco impressionado com a caminhada do Neymar ali. Mas acho que ele só estava cansado do final do treino ou ele está baleado mesmo, hein, Gênio? A gente só vai saber quando o Santos entrar em campo, né? Mas ele tem tido dificuldade em fazer jogos em sequência. Fez agora, fez 2. Fez 2, 90 minutos. 90 minutos os 2. Então, vamos ver a próxima partida se ele consegue manter, né, esse rendimento, pelo menos físico, né, de terminar as partidas. E aí eu vou te perguntar, aproveitar que você está aqui na bancada do Gazeta Esportiva. A pergunta que nunca é feita. A pergunta que nunca ninguém antes fez na história desse país, que inclusive o próprio técnico fez para o presidente da República, porque eu acho que ele ainda não sabe também. Neymar deve, na sua opinião, ir ou não à Copa do Mundo? Olha, se fosse você levaria ou não? Então, é muito difícil estar na posição de quem vai tomar a decisão. Eu acho que não. Eu acho que o Neymar não é mais o Neymar já há alguns anos. E a gente fica esperando, sonhando com um Neymar que aconteceu no passado, que já está um pouco distante. Algum resgate, né? Assim. Mas eu entendo assim que a comoção nacional está tão grande que talvez se eu fosse o Ancelotti, vocês querem que eu leve? Tá bom, eu levo. E se perder, vocês perderam com o Neymar. Porque tem gente que está torcendo mais pelo Neymar do que pela própria seleção. Então leva, deixa ele lá, bota para jogar. Se não jogar, pelo menos fez o que muita gente pediu. Até porque a chance do Brasil ser campeão é muito pequena, na minha opinião. Também então, acho. Se você pelo menos levar não sendo campeão, levei, fizemos de tudo. Agora, se você não for campeão e o Neymar não for, sempre vai ter aquele... Tá vendo? Se o Neymar tivesse ido, quem sabe, numa bola... Mas se for também, vou falar, podiam ter levado no lugar do Neymar, mas aí a comoção é menor. Né? Mas eu não creio, não acredito que ele vai fazer, se for a Copa, uma grande diferença na Copa. Mas... é aquela história, se é isso que vocês querem, leva e vamos ver o que ele arruma. Aguenta um jogo a cada 4 dias? Não, mas talvez o que muita gente defende é que não precisa ser titular. Exato. Que entra no segundo tempo, faltando 20 minutos, meia hora. Tem que ver se ele aceita isso. Aí são várias camadas nessa história. Tem que conversar. João Fonseca está eliminado do ATP 500 de Munique. O brasileiro foi superado pelo norte-americano Ben Shelton, perdendo por 2-1. Com a derrota, João se despediu nas quartas de final do torneio. Danilo Castro, que foi colega de seleção brasileira de Oscar Schmidt, prestou homenagem ao jogador de basquete, relembrando uma história. Eu tenho uma história bacana de contar e que eu fui entender ela depois mais velho, né? Ele já entendia que o Oscar ele sempre fazia 500, 1000 arremessos por dia e eu não gostava muito de fazer, né? A gente estava na seleção, a seleção que foi para Atlanta e terminou o treino, o Oscar falou que ninguém ia sair da quadra enquanto ele não terminasse a série dele e eu sentei no banco, o Oscar veio me puxar e eu falei, Oscar, eu dou 1 ou 2 arremessos por jogo, para que eu vou treinar 500 bolas? E ele me disse que esse 1 ou 2 arremessos meus tinham que cair, porque não adiantava nada ele fazer 30, 40 pontos, e se de repente eu errasse minhas 2 bolas, a gente perdesse o jogo de 1 ponto. Olha que lição, que aprendizado de um cara que sempre enxergou na frente, né? E eu, bastante jovem, ainda naquela época, não conseguia entender. Mas tem muitas histórias assim com o Oscar. Eu espero que a família dele se encontre bem. Um beijo a todos, temos um belo relacionamento, né? E que Oscar se descanse em paz. Maravilhosa essa história que o Danilo dividiu com a gente, que sirva de inspiração para todo mundo, né? Buscar a sua melhor versão, buscar o treino incansável. Oscar Schmidt era isso. Bom, a gente volta a conversar agora com Alexandre Silvestre, que está lá no Clube Sírio. Vai daí, Silvestre. Só puxando as memórias aqui, eu entrevistei o Oscar, tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes e a última, anos atrás, acho até que antes da pandemia, Michele, na casa do Oscar que nos recebeu,
onde ele guarda verdadeiros tesouros, uma espécie de museu próprio com todas as relíquias, conquistas, presentes. Um negócio impressionante. Aí eu brinquei, Oscar, e a história do Mão Santa? Ah, santa nada, foi muito suor, muito trabalho, como vimos agora nesse depoimento. Eram centenas e centenas e centenas de arremessos todos os dias depois dos treinos para alcançar a precisão incrível. E destrinchando aqui as participações do Oscar, 5 Olimpíadas consecutivas, a partir de 80, Moscou, Los Angeles 84, Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96, ele que é o maior pontuador e único jogador da história do mundo, do planeta, a marcar mais de 1.000 pontos em Jogos Olímpicos, contando todos os jogos. O número exato, 1.093 pontos em 38 jogos. E foi cestinha das Olimpíadas de 88, de 92 e de 1996, Michele. É isso, Silvestre. E o filho dele também escreveu tão bonito no Instagram, se despedindo do pai, dizendo que para todo mundo ele era um grande ídolo, né? Mas que para ele é um pai e ele vai sentir falta desse paizão, né? Que foi também referência na vida dele, a importância dele como pai, que o mundo perde um ídolo e ele perde um pai e não é um dia fácil. E aqui nós temos imagens ao vivo agora da Avenida Paulista, onde está o prédio da Fiesp, está fazendo uma homenagem também a Oscar Schmidt aqui, pertinho da TV Gazeta. Olha que bela homenagem, né? Isso é importante, essa reverência. Bom, mais uma homenagem para além do Oscar Schmidt, agora do ex-jogador e treinador Zé Boquinha. Notícia muito triste, né? Perdemos hoje mais um dos grandes expoentes, um dos ídolos do esporte brasileiro. Faleceu Oscar Schmidt. É um ídolo, um dos maiores nomes do nosso basquetebol nacional, figura internacional, inclusive, e a gente fica muito pesaroso. Eu convivi muito com ele, fui técnico dele, acompanho ele desde o início, né? Foi praticamente quando eu iniciei minha carreira como técnico, lá em 77, e ele sempre foi um jogador de muita vontade, muita decisão, muita determinação, treinou muito para se esmerar na bola de 3 pontos e virou um nome mundial, né? É isso, um nome mundial e muita gente mandando mensagens para nós aqui, né, nas redes sociais. Seu colega? É verdade, da ESPN. Aliás, obrigada mais uma vez, ESPN. Futebol também. Por liberar a sua presença aqui com a gente, viu, Eugênio? Muito bom. Vascaíno, né? Quem? Não sei. Tem um carinho pelo samba, né? Tem um carinho pelo samba, sim. Pelo samba e tudo mais. Bom, falando sobre Oscar Schmidt, ele defendeu as 5 vezes, né, a seleção brasileira, estreando em Moscou em 1980. E a gente agora vai conversar com o Luciano Penteado. E ele vai trazer mais notícias para nós aqui do Gazeta Esportiva sobre a lenda Oscar. Olá, Michele. Olá a todos do Gazeta Esportiva, né? Dia triste para o esporte, para o basquete, para todos nós. O Oscar Schmidt passou mal, né? Hoje à tarde foi trazido aqui para este hospital, que é o Hospital Municipal de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, onde ele morava. Por aqui, movimentação bastante intensa agora à noite de veículos de imprensa, atrás aí de notícias oficiais. Por enquanto, o hospital não divulgou uma nota oficial com a causa da morte. Portanto, não sabemos ainda se há ligação direta entre a morte do Oscar Schmidt e o câncer que ele enfrentou durante muito tempo, né? De doença diagnosticada aí em 2011. Aí em 2022, ou seja, mais de uma década depois, é que os médicos consideraram que ele teve o que eles chamam de uma remissão da doença, e desde então o Oscar vinha tendo uma postura muito discreta, falando e tendo poucas aparições públicas e falando pouco justamente sobre a doença. No último dia 8 de abril, ele não pôde comparecer a uma homenagem que seria feita a ele e outros atletas, um evento do Comitê Olímpico Brasileiro, né, o COB, foi representado justamente pelo filho
filho que vocês falaram agora há pouco, que postou, né, um texto aí, uma mensagem bastante emocionante. É uma corrente de mensagens, né? A gente tem acompanhado desde o começo da tarde, né? A morte foi confirmada ali mais ou menos por volta das 5 horas. A internet vem sendo tomada aí de mensagens, de homenagens pelos veículos de comunicação, amigos, parentes de outros atletas, inclusive de outras modalidades. Quem divulgou uma nota, para finalizar, Michele, foi a família. A família do Oscar disse, entre outras coisas, que a despedida se dará de forma reservada e restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. Por isso mesmo é que não há, por enquanto, né, a confirmação do local exato, nem do velório e nem do sepultamento. A gente pode voltar aí na programação a qualquer momento com outras informações e eu devolvo aí para vocês, colegas do Gazeta Esportiva. Puxa vida, tão novo e tão querido por todos nós. O técnico Abel Ferreira comentou também sobre o clássico contra o Corinthians no domingo. O Corinthians tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador, já tinha um excelente treinador, tem outro excelente treinador. Se mantiverem esta atitude, esta garra, esta entrega, esta intensidade que tem contra o Palmeiras, acho que podem lutar perfeitamente com o Palmeiras para títulos, para Libertadores. Só falta isso, é consistência, porque qualidade técnica e qualidade nos seus treinadores eles têm. É isso. Ele foi perguntado sobre o Corinthians, porque como ele estava suspenso e não dirigiu o time contra o Corinthians e chamou a atenção, um repórter quase no final da coletiva perguntou sobre o jogo contra o Corinthians. E o que ele falou acaba tendo um certo sentido, porque normalmente o Palmeiras e o Flamengo hoje são os times a serem batidos, que é o que nós falamos, né? Sim. E ele falou que se o Corinthians jogar como jogou contra o Palmeiras, com a garra que jogou, do jeito que jogou, pode ser campeão de tudo. Mas não é só o Corinthians. Todo mundo que vai enfrentar o Palmeiras ou o Flamengo dá a vida, né? Porque é aquele jogo... Mas é que com 2 a menos, o Palmeiras tinha obrigação de ter ganhado o jogo. O Corinthians foi quase uma vitória, não foi não, gente? Foi uma vitória. Foi uma vitória. A questão é assim, se o Corinthians jogar assim, tiver 2 jogadores expulsos, ele não vai ganhar um título nenhum. Não, aí não. Em todos os jogos. Tanto é que a minha manchete no domingo foi o Palmeiras perde por 0-0. Uma brincadeira pelo que foi o jogo, né? É isso. Bom, a Gazeta Esportiva vai voltar daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Fiquem aí. De volta, o Corinthians joga no final de semana contra o Vitória fora de casa e Fernando Diniz completa hoje uma marca importante. Exatos 10 dias atrás, ele foi apresentado como o novo técnico do Timão. E muita coisa já aconteceu de lá para cá. Vamos ver. 10 dias juntos e os caras já entraram na onda do dinizismo? Vai, Corinthians! Esse clima aí não é por acaso. Eu acho que isso tem sido o ponto mais positivo, essa vontade de absorver aquilo que eu tenho para passar. Quando o Diniz chegou, o Timão estava a 9 jogos sem vencer. Agora já são 3 partidas seguidas sem derrota. Mais que isso, sem levar gol. E olha que teve 2 jogos de Libertadores e um 11-9 no derby com o Palmeiras. Eu tenho trabalhado tudo que você possa imaginar, mesmo com pouco tempo. Se teve rejeição ao nome do técnico à época da contratação, em apenas 10 dias, isso mudou completamente. Quase todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui. Aliás, até o jeitão explosivo com os atletas, aparentemente, está mais ajustado. Os exageros a gente tem que, no meu caso, tem que ir aprendendo cada vez mais e ter controle quando é possível. A versão 2.0 do dinizismo está só começando, mas essa identificação não é de hoje não. E vamos ver até onde ela vai. Tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, de periferia e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o Corinthians foi criado, eu sei da história do clube. E para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. Vamos acionar mais uma vez o Thiago Salazar, agora com as informações do São Paulo. O Tricolor tem uma parada dura amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Não é isso, Salazar?
Exatamente, Michele. No estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 6h30 da noite desse sábado, o Vasco do Renato Gaúcho vai encarar o São Paulo do Roger Machado. O São Paulo, que não vai ter o Marcos Antônio lesionado, também não vai ter Rafael Tolói e o Lucas Ramon, ambos suspensos. Isso significa que o tricolor deve entrar em campo com Rafael no gol, uma linha de defesa com Cédric, Alan Franco, Sabino e o Wendel. No meio de campo, Danielzinho, Bobadilha e Cauli. Na frente, Arthur, Luciano e Caleri. Esse, muito provavelmente, o São Paulo que vai em busca de uma vitória fora de casa contra o Vasco da Gama e também para dar um pouquinho de paz para o Roger Machado. Michele, volto com você. Obrigada, Salazar. Vamos acompanhar agora os principais pontos da trajetória extraordinária de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial. Era conhecido como Mão Santa, mas preferia que o chamassem de Mão Treinada. Independente do apelido, brasileiros de diferentes gerações puderam acompanhar o divino talento de Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial e maior nome do esporte no Brasil, que morreu hoje aos 68 anos. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, o ex-jogador teve uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras, ganhando reconhecimento no Esporte Clube Sírio, onde conquistou 4 títulos, um deles sendo o Mundial Interclubes de 1979. No Corinthians, foi campeão brasileiro em 1996. Já no Flamengo, conquistou 2 cariocas, em 1999 e 2002, se aposentando das 4 linhas em 2003. A Itália foi o palco onde virou lenda. Oscar foi o primeiro jogador da história do campeonato italiano a cruzar a marca dos 10.000 pontos. Em 1984, os Estados Unidos bateram a porta. Draft do New Jersey Nets, a NBA, o sonho americano, tudo na mesma mesa. Oscar recusou, porque jogar na liga estadunidense significava abandonar a seleção. E abandonar a seleção para ele era impensável. Agradeço muito a deferência, mas ficarei com a seleção brasileira. A escolha de Schmidt o levou ao auge quando venceu os Jogos Pan-Americanos de 1987 em Indianápolis, nos Estados Unidos, sendo protagonista de uma das maiores vitórias da história do esporte brasileiro. Foi a primeira derrota norte-americana em solo nacional na história. Oscar, de forma habitual, marcou 46 pontos. Schmidt ainda foi recordista nas Olimpíadas, sendo o maior pontuador dos Jogos, chegando à marca de 1.093 pontos em 5 edições. Foi campeão também dos Jogos Sul-Americanos de 1977, 1983 e 1985. Até 2024, Oscar era o maior pontuador da história do basquete. Oscar esteve na Gazeta em diversas oportunidades e recebeu uma homenagem no troféu Mesa Redonda de 2013. Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos. Lenda. Oscar Schmidt não pertence só aos números, embora os números o reverenciem. Ele pertence à lembrança. Aquela lembrança que, quando a bola sobe, ainda sussurra a mesma certeza. Se saiu da mão dele, havia sempre a sensação de que ia cair. E o PAN de 87 teve transmissão da TV Gazeta, Eugênio. Bom, Eugênio, queria muito agradecer a sua presença aqui no Gazeta Esportivo. Obrigada, ESPN, também pela liberação. Prazer é todo meu. Que descanse em paz, Oscar. A memória dele será eterna para todo mundo que acompanhou a trajetória. Verdade. Alex, obrigada também. Valeu, Michele. Uma honra fazer pela primeira vez um programa com o Eugênio. Craque. Verdade. Obrigado, a honra é minha. Foi muito legal. Pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.